Da mensagem de hoje não podia ser diferente. Atos 17, 28. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Na palavra do Senhor aqui existe uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele declara esse versículo para um povo. Mas para você entender todo o contexto, o apóstolo Paulo era uma pessoa que perseguia Jesus, era um totalmente perseguidor. Ele não era uma pessoa que não era somente contra, mas sim fazia política contra Jesus. O apóstolo Paulo era perseguidor nato de Jesus. Certa vez, ele indo para um lugar e Jesus aparece para ele. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele ficou cego, ficou 3 dias sem ver, e ali ele teve um encontro com Jesus. Jesus indaga ele, e naquele momento ele tem um encontro com Jesus verdadeiro. Aí Paulo, que antes era chamado Saulo, agora se torna Paulo. Antes um perseguidor, agora um adorador. A vida de Paulo foi transformada, verdadeiramente. Foi totalmente transformada, totalmente mudada. E aí Paulo, da mesma intensidade que Paulo falava mal de Jesus e fazia as perseguições, da mesma maneira agora Paulo, com a mesma intensidade, ou até maior, Paulo agora começa a falar do amor de Jesus, começa a declarar o amor de Jesus. Antes Paulo, por onde ele passava, ele ficava falando mal de Jesus, fazendo política contra. Agora todo lugar que ele vai, ele fala de Jesus, ele fala do amor de Jesus. Paulo praticamente ficou louco por Jesus, obcecado por Jesus. E aonde Paulo vai, Paulo fala de Jesus. Amém? Até aí? Certo dia, Paulo passando numa cidade chamada Atenas, em uma das cidades que ele passava, ele viu um santuário. Ele viu as pessoas adorando a outros deuses, pessoas que não conheciam a Jesus. E Paulo ficou inconformado com aquilo, que pessoas não conheciam a Jesus. Paulo procurou o santuário. No santuário, Paulo olhou todos os altares e não encontrou o de Jesus. Paulo encontrou todos os deuses possíveis para ser adorado, mas o nome de Jesus não estava lá. Tinha um altar escrito aos outros deuses. Aquele povo não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não conhecia a tua história, não conhecia nada. Só que eles tinham medo de adorar, de deixar algum Deus para trás. Então eles criavam um altar escrito aos outros deuses, e para não deixar nenhum Deus para trás. E Paulo achou aquilo um absurdo, imagino eu. Paulo ficou inconformado. Aquelas pessoas, sem conhecer Jesus, Paulo vai até um lugar chamado Areópago, e era um lugar onde as pessoas falavam de reuniões, as pessoas falavam sobre o acontecimento da cidade. Era um lugar de reunião, de julgamento, de aviso, era um lugar só disso. Aquela foto ali ilustra um pouco do que pode ser um areópago. As pessoas ficavam lá, a pessoa que ia falar ficava lá embaixo, e as pessoas ficavam sentadas aqui em cima, e ali
a reunião da cidade era feita ali. E nesse momento, Paulo aproveita uma oportunidade para falar do amor de Jesus. Paulo vê essa galera reunida lá, e Paulo vai lá e começa a falar do amor de Jesus. Imagino eu que Paulo não era nem bobo nem nada, devia estar lotado isso aí de gente, e Paulo chegou numa hora oportuna. Paulo era um homem muito sábio, e Paulo começa a declarar palavras. Paulo começa a dizer que o que eles estão fazendo não é certo, a idolatria que eles estão seguindo não convém com aquilo que o Senhor quer. Paulo começa exortando e mostrando os erros daquela cidade, mostrando os erros que eles estão cometendo. Paulo começa a falar do amor de Deus, e Paulo apresenta a eles um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que salva e um Deus que liberta. Pessoas que não conheciam Jesus, agora passam a conhecer Jesus. Algumas acreditaram, a Bíblia diz que umas acreditaram, a Bíblia diz que outras não acreditaram, a Bíblia diz que outras pessoas ficaram meio assim. Mas Paulo lança toda a palavra de bênção para aquele povo, naquele momento, naquela hora. E aí Paulo diz no versículo de Atos 17, 28, Paulo diz assim, no meio da conversa dele, ele fala isso: pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. E ele diz que nós somos geração de Deus. Pode deixar o versículo aí. Paulo começa a apresentar quem é esse Deus para aquele povo. E Paulo diz que nós devemos viver por Ele, viver para Ele, nós devemos nos mover por Ele. Paulo diz que quer dizer que Ele é o nosso Criador, foi Ele que criou. E é uma passagem muito bonita. Quando Paulo diz, nele nos vivemos, nele nós vivemos, lá em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, diz assim: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quando Paulo fala nele vivemos, Paulo está querendo dizer que Deus é a nossa fonte, é de Deus que nós temos que se ligar, é de Deus que nós temos que conectar, é sobre Deus, é sobre Ele que temos que viver. E quando Paulo diz nele vivemos, Paulo está querendo dizer que nós devemos viver para Cristo. Viver para Cristo, não é viver para você, é viver para Cristo. Você deixar a sua vida de lado e viver as vontades de Deus. Às vezes queremos fazer um outro rolê diferente, mas devemos levar Cristo conosco. Queremos fazer um rolê diferente, mas precisamos viver em Cristo. Você precisa levar Cristo aonde você for, testemunhar do amor de Deus, das vontades de Deus, servir a Deus aonde quer que for. Porque Deus, quando Paulo diz que nele vivemos, Paulo está querendo dizer que dele somos a fonte, Ele é a nossa fonte, e que é como se fosse uma bateria, é Deus que te sustenta espiritualmente, não é somente você, o teu psicológico, é Ele que te sustenta, é Ele que te carrega, é Ele que te cura, é Ele que te restaura, somente Deus. E quando Paulo fala que nele vivemos, eu entendo que quem deu a origem a nós foi Deus, quem nos criou foi Deus. A nossa vida está conectada ao Senhor, não tem como tirar isso. Para você se ligar com Deus, não existe outro intermediador, somente Jesus Cristo é o intermediador, não existe outro. Ninguém vai poder te salvar, ninguém vai poder fazer nada por você, a não ser Jesus Cristo.
E Paulo diz que nele vivemos, depois Paulo diz que nele nos movemos. Quando Paulo diz que nele nos movemos, eu entendo que Deus nos sustenta. Lá em Colossenses 3,17 diz assim: em tudo que fizerem, sejam em palavras ou ações, façam em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, é tudo que fizemos. A Bíblia não fala algumas coisas que fazemos, a Bíblia diz tudo que fizemos. Tudo que fizemos, sejam em palavras ou ações, tudo que você vai dizer, tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, é tudo, façam em nome do Senhor Jesus. O que me leva a imaginar que você tem que levar Deus aonde você for. Se você for trabalhar, se você for andar, se você for passear, se você for pescar, é Ele que te move, é Ele que te sustenta. Aonde formos, precisamos levar esse Deus conosco. Amém até aí? Deus é como se fosse um GPS, Ele que vai te guiando, aonde você precisa ir, aonde você pode ir e aonde você não pode ir. E Paulo vai dizer que nele existimos. Lá em Salmos 139, versículo 13, diz assim: pois tu formastes o meu interior. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus já sabia que você ia ser criado. Deus te projetou para estar aqui nessa noite. Deus te projetou para que você existisse. Às vezes ficamos pensando: será que Deus está conosco? Será que Deus me vê? Será que Deus existe mesmo? Será que tantas pessoas aqui, Ele consegue me ver? Sim, Ele consegue te ver, em qualquer situação. A ciência diz que não existe uma digital sequer igual, nenhuma. Ou seja, você foi criado exclusivo. Existem pessoas parecidas com você, existem pessoas iguais, mas não são iguais. O DNA é diferente, a digital é diferente. São pessoas exclusivas, criadas por Deus. Você é uma pessoa exclusiva. Você é uma pessoa que foi projetada por Deus. Você é criação de Deus. Amém até aí? A nossa existência está totalmente ligada ao Senhor. Não tem como você fazer nada sem depender de Deus. Você só está aqui por causa dEle. Você só está vivo por causa dEle. Você respira por causa dEle. Você comprou algo por causa dEle. Você ficou doente por causa dEle. Você sarou por causa dEle. É tudo em prol a Deus. E Paulo vai finalizar o versículo dizendo: somos sua geração. Somos sua geração. O que eu consigo entender aqui é que somos filhos. O tema da igreja desse ano, o IOS, filhos maduros. Quando Paulo termina o versículo dizendo que somos sua geração, Paulo quer dizer que nós somos filhos de Deus. Amém? Você é um filho de Deus, sim ou não? Eu preciso provar que você é filho de Deus ou não? Sim ou não? Não? Mas eu vou. Abra sua Bíblia lá coloca lá, Luiz, João 1:12. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no celular, você pode acompanhar, para que não fique só nas minhas palavras. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Meu irmão, a Bíblia diz que
todos receberam, não foi um só e nem dois, e todos aqueles que creram em seu nome, têm o direito de ser chamado filhos de Deus. Quem crê em Deus? Amém? Então você é chamado de filho de Deus. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Gálatas 3,26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E para encerrar, 1 João 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Diz assim: vejam que grande é o amor do Pai, nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. E o versículo continua dizendo assim: de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Somos filhos, sim ou não? Sim. Amém. Se somos filhos, como diz o pastor Ademar na pregação de domingo, para quem não sabe, o pastor tem uma imobiliária e ele que manda, certo? Ele disse que o pastor Lucas, como é filho, ele também tem o direito de mandar as pessoas embora. Amém? Oh meu Deus, mandou embora? Você não mandou não. Amém, tá vendo? Tem autoridade. Se o pai tem, o filho também tem. Então temos autoridade no Pai. Amém? Temos autoridade no Pai. Se você é filho, você tem autoridade. Temos autoridade, sim ou não? Sim. Preciso provar, sim ou não? Não? Mas eu vou provar. Lucas 10, 19 diz assim: eu lhes dei autoridade. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes farás dano. Então temos autoridade. Mateus 18, 18 diz assim: e lhes asseguro que tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso é autoridade. Tudo, a Bíblia diz tudo. Coloca lá de novo, ó. Tudo. A Bíblia não diz algumas coisas, ela diz tudo. Meu irmão, quando a Bíblia diz tudo, ele me abre um leque de qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. Ah, eu não arrumei um emprego. Vamos ligar aqui na terra. Vamos para ligar no céu. Ah, eu preciso casar. Vamos ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Eu preciso de uma casa. Vamos ligar aqui na terra para ligar no céu. A minha família não é da igreja, Tiago. Eu não sei o que eu faço. Vamos ligar na terra para ser ligada no céu. Eu não sei qual é a sua causa, mas a minha Bíblia diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A autoridade que você tem aqui, meu irmão, é fora do normal. Você não entende a autoridade que você tem aqui, mas eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você tem autoridade no Pai, porque você é filho do Pai. Amém? João 14, 12 diz assim: a verdade é que aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai.
Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores. Então, qual é o tamanho do seu problema perto disso aqui? Que você vai fazer obras maiores, você pode alcançar coisas maiores. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas do que? De amor e de equilíbrio. Esse espírito de covardia que tem em você não pertence a você. Saia daqui de uma maneira diferente hoje. Esse medo que você tem não é seu. Deus não te deu esse espírito de covardia. Muito pelo contrário, Deus te deu autoridade. Toda vez que você sentir medo, lembra que isso não vem de Deus. Amém? Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em quem me fortalece. A Bíblia diz que você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí em Tiago vai dizer assim, Tiago 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí você vai falar para mim que está passando uma luta, não consigo. A Bíblia diz que submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Resistam, 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 resistam. Às vezes o teu problema demora para acabar. Às vezes a sua luta demora para acabar. Nunca chega ao fim. Às vezes o inimigo te atormenta, coloca empecilhos na sua vida, e você não consegue dominar isso. Você não consegue controlar tudo isso, todas as lutas. E a Bíblia diz: resista, 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 resista. Ela diz: resista ao diabo, e ele o quê? Então, quero te informar que os seus problemas estão com o dia contado. Amém? Seus problemas estão com o dia contado. Resista, resista e resista. Amém? Você tem autoridade, sim ou não? Sim ou não? Amém. Paulo, ele tinha toda essa autoridade. Paulo era filho de Deus. E Paulo tinha algo a oferecer para aquelas pessoas. Paulo tinha Deus na vida dele, tinha todo o conhecimento, sabia quem ele estava servindo. E ele ofereceu tudo que ele tinha: o amor que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, a ousadia que ele tinha, a autoridade que ele tinha. E lá fora existem pessoas que estão como aquelas pessoas daquela cidade. Lá fora existem pessoas que sofrem de depressão, pessoas que não dormem, pessoas que não se alimentam, pessoas que têm ansiedade, pessoas que não conseguem controlar o seu ânimo, não conseguem controlar nada, sai do controle. E eu quero dizer para você nessa noite, o que você tem a oferecer para aquelas pessoas que estão lá fora. Paulo tinha sabedoria, estava cheio de Deus. Se você hoje topasse com alguém na rua e a pessoa estivesse precisando de uma palavra, precisando do Senhor, o que você ia oferecer para ela? Se fosse um jantar espiritual, o que você ia servir para ela? Será que você ia servir uma água limpa?
Será que você ia pelo menos servir alguma coisa? Há pessoas lá fora esperando uma providência de Deus, esperando que Deus toque, esperando que Deus chegue, e você tem a oferecer isso para ela. Deus vai usar a minha vida e a sua vida para alcançar essas vidas. Coloca a foto do... Eu esqueci o nome já daquele negócio. Areópago. Existem pessoas no Areópago esperando com que você vai anunciar a elas. Existem pessoas precisando do amor de Deus, pessoas que não conhecem o amor de Deus. Paulo ofereceu tudo que ele tinha. Paulo ofereceu um Deus vivo, um Deus verdadeiro ao qual ele servia. Agora eu te pergunto, se você deve estar se perguntando, mas eu preciso ir a um Areópago pregar o amor de Deus? Você acha que você precisa ir lá? Eu quero te dizer que esse Areópago nós temos de várias formas e tamanho para todos os gostos. Esse local de falar do amor de Deus, ele tem tanto em proporções maiores quanto em proporções menores. Esse Areópago ele pode ser no seu trabalho, com uma pessoa que está ao seu lado o tempo todo, e às vezes ela nem sabe que você é crente. Esse Areópago pode ser na faculdade. Às vezes tem uma pessoa que senta do seu lado e você precisa de ouvir uma palavra do Senhor, precisa de uma providência, precisa de algo de Deus. Esse Areópago pode ser no mercado fazendo uma compra. Você encontra com alguém e lança o amor de Deus, porque nós vivemos para Ele, nos movemos para Ele e existimos por Ele. Aonde quer que fomos, devemos levar Jesus conosco. O nosso Areópago é em qualquer lugar que tivemos, qualquer lugar que fomos. O nosso Areópago é aonde formos, qualquer lugar. Mas aí você deve imaginar assim: mas eu não quero um areópagozinho, eu não quero falar no mercado, eu não quero falar no meu serviço, eu não quero falar na faculdade. Eu quero um areópagão, bem grandão. Nós também temos. Coloca a foto número 2 aí, Luiz. Votuporanga tem um Areópago. Glória a Deus. Votuporanga também tem. Qual que é o outro aí? Olha lá, a Concha é o nosso Areópago. Olha lá, outro Areópago aí, ó. Areópago aí, ó. Aí, você pode ir no semáforo, evangelizar o Senhor, entregar um panfletinho, falar que Jesus ama. Olha lá, esse aí é dos bons, pastor. Esse está na lista aí. Esse aí nós vai para lá. Você viu, Junão, o que é ali? O nosso Areópago. Olha lá. Irmão, aí você deve se imaginar assim: mas será que eu devo ir? Meu irmão, você deve estar pensando assim: mas eu sou filho, eu tenho autoridade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se eu topar com alguém na rua, eu falo do amor de Deus. Se eu topar, eu falo. Eu não vou ficar indo lá, Deus é isso. Não vou. Mas eu tenho uma resposta um pouco diferente. Devemos falar do amor de Deus, sim ou não? Sim. Você quer que eu prove? Sim? Então sim. Vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Já estou finalizando. Diz assim: e lhes disse: a seara é grande. A seara é o quê?
mas os trabalhadores são o quê? Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Precisamos de você no Areópago, precisamos de você na rua, precisamos que você espalhe o amor de Deus para essas pessoas que estão aí fora. Amém? João 20, versículo 21, diz assim: Jesus disse outra vez: paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a... Não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Deus quer me enviar, Deus quer te enviar. Lá em Marcos 16:15 diz assim, ó, Marcos 16:15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E disse-lhes: vão por onde? Não tem nenhum lugar específico, meu irmão. E prega o evangelho a toda. Aqui fala que é só para o empresário, não sei para quem, prefeito. Não fala. A toda criatura, todo ser que respire. Você não precisa escolher quem você vai falar. A escolha está aqui. É todos. Amém? Para a gente encerrar, o grupo de louvor está convidado a subir. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quando eu leio esse versículo, ele me dá um leque de possibilidades. Quando Jesus disse: ide e fazei-vos discípulos, não é somente falar do amor de Jesus, mas sim ensinar ele a ser um discípulo, ensinar ele a ensinar outras pessoas. É você verdadeiramente não somente falar de Jesus, mas é fazer um discípulo. Quando você chega lá e evangeliza uma pessoa na rua, você não fez discípulo, você somente falou do amor de Jesus. Mas a Bíblia diz: ide e fazei-vos discípulos. É muito mais do que falar que Jesus te ama. É muito além disso. E a Bíblia continua: de todas as nações. E ela continua dizendo assim: batizando. Ela disse batizando. Então, além de você ir lá, pegar uma pessoa, falar do amor de Jesus, ensinar ela, fazer ela um discípulo, você precisa batizar ela. Batizar, para quem não sabe, é descer as águas. Quando você não é cristão, você não conhece a palavra de Deus, você cansa de viver o velho homem. Você não quer mais ser o velho homem, mas sim uma nova criatura. Você desce as águas, o velho homem fica lá. Quando você levanta, surge um novo homem, uma nova criatura em Deus. Além de você fazer discípulo, Deus quer que você faça dessa pessoa uma nova criatura, que ele deixe o passado dele para trás, que o passado já passou. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Não termina, tem que ensinar ainda, ensinando-os a observar. Não é só falar que Jesus te ama, meu irmão, a Bíblia vai muito além disso. Você precisa fazer discípulo, você precisa trazer a pessoa, você precisa ensinar, você precisa batizar, para que a pessoa seja limpa, liberta. Depois disso, você tem que mostrar as coisas de Deus para ela, para que ela possa ver o que Deus está fazendo ao redor dela. E aí você me pergunta: Tiago, mas é difícil? Sim, é difícil. Você ir falar do amor de Deus é difícil, você pregar do amor de Deus é difícil. Para mim estar aqui é difícil.
Para quem vai ministrar é difícil. Para quem vai falar do amor de Deus é difícil. Às vezes as pessoas acham que é fácil, mas realmente não é fácil. Lá na sua casa, às vezes tem alguém que não é convertido, alguém que não conhece Jesus, e você ensaia várias vezes para falar do amor de Deus para ela, mas você não consegue, porque o medo te toma conta, e você fica com vergonha, você não fala, porque a pessoa vai achar que você pirou, mas a pessoa está precisando de algo de Deus. E aí você fala assim: mas se eu tivesse um amigo para ir comigo, eu falava, vamos comigo, se tivesse eu ia, mas aí não tem ninguém, e você se encontra numa situação assim, que você precisa falar do amor de Deus, mas você quer fazer a obra, você quer buscar, mas não tem ninguém para te ajudar. E às vezes você até tenta falar para a pessoa, às vezes você até tenta evangelizar, às vezes você até tenta falar, mas você pergunta assim: será que é de Deus isso? Será que Deus vai estar comigo? Será que eu estou vendo bicho? Será que é isso mesmo? E o versículo vai terminar dizendo assim: eis que estou com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deus está conosco todos os dias. Deus está com você todos os dias. E aí você deve imaginar assim: mas será que é todos os dias? Será que não é só naquela época? Aí ele vai finalizar dizendo: todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está com você todo o tempo. Eu quero dizer para você nessa noite que você veio na noite certa, e a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. Quero dizer para você que você foi criado por Ele, para Ele, se move por Ele, é filho dEle, tem autoridade nele, e que Ele está com você todo o tempo. Amém? Se coloca de pé.